Sejam muito bem-vindos ao Banco Aberto Cast, o seu podcast para falar dos novos assuntos relacionados à economia digital. Hoje a gente está com um convidado mega especial. Tô aqui com o Fernando Souza, autor de livro, influenciador, speaker. Seja muito bem-vindo, Fernando. Maravilhoso você ter aceitado aí o nosso convite. Brigadão. Obrigado, eu que agradeço. A gente vai bater aí um papo, né? Uma conversa. Fique à vontade para, enfim, responder as perguntas, citar outras coisas, falar dos teus projetos. Perfeito. Tô muito feliz que a gente conseguiu finalmente marcar, né, esse episódio, depois de algumas tentativas aí. E já quero começar, assim, logo de cara, passando a palavra para você e pedindo para você se apresentar, né? Eu sei que tu tem um público aí maravilhoso, grande, enorme. Legal. Mas tem o nosso público aqui do Banco Aberto que está muito mais focado aí em coisas relacionadas à economia, a finanças, não necessariamente a metaverso, a Web3, né? E a gente está tentando trazer esse tema um pouco mais forte, né? Trazer esses assuntos, assim, correlacionados, justamente para gerar um valor maior e mostrar para esse público que a coisa é muito, muito mais gigante do que só criptoativos, do que só economia digital, né? Total. Tem a ver com novos padrões de consumo, novas formas de se relacionar, novas culturas, e acho que esse é um pouco o tema que eu quero bater com você hoje, tá bom? Legal, muito bom, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu acho que é super bacana, né? A gente tá falando com uma audiência que já tá exposta ao universo de economia, ao universo de finanças, né? Porque você já tá um passo muito mais perto da Web3 e do metaverso do que, por exemplo, uma pessoa que não tá exposta, né? Quando a gente olha pro universo de Web3 e metaverso, muito tá baseado no universo cripto, né? Então acho que já tá mais perto. Então acho que é bem legal falar com essa audiência, né? Dando um passinho atrás, né? Eu trabalho com marketing digital desde o início dos anos 2000, comecei trabalhando em agência, departamento de marketing, veículo, tá? Vi meio que quase que o nascimento ali, tava no comecinho da Web 1, né, que a gente entende ali pelo começo da internet, né, os primeiros sites, a gente começar a fazer páginas HTMLs e tudo mais. Perfeito. Naquela época, a única coisa que tinha para se fazer trabalhando com marketing era desenvolver página, né, então comecei... Vou fazer um comentário aqui, eu vi que teu site fernandosouza.com.br Isso. foi registrado desde 2003, cara. Olha, o ano que vem vai completar 20 anos. Exatamente. Porra, cara. Tem 20 anos aí. Temos isso em comum, porque eu tenho felipecabral.com.br também. Que legal. E de quando é? Ai, putz, 2008, não é tão antigo quanto o seu, mas, não. pô, já tá aí na primeira década dos anos 2000. Eu comecei a trabalhar com internet lá por 99, mais ou menos, tá? E daí, eu até eventualmente falo que, assim, a minha limitação pra, tipo, não ter um domínio, por exemplo, fernandosouza.com.br antes, é porque você precisava ter um CNPJ, né? Você não conseguia ir lá e registrar como pessoa física como que você consegue hoje. Então, na época, ainda foi o maior perrengue de conseguir o CNPJ de um amigo pra conseguir fazer o registro. Senão, ele seria lá pelo 2001, por aí, tipo, ó. Mas já é bastante tempo, né? Então, comecei vendo aí essa internet surgir ali nos primeiros momentos, né? Fazendo página, né? Começando a entender como era o trabalho de marketing digital ali dentro, né? E alguns anos depois começou a ter um movimento da Web 2, né? Que é quando começam a existir as mídias sociais, tá? Como eu já estava imerso nesse universo de marketing, eu comecei a olhar para isso, comecei a produzir conteúdo, criar os primeiros blogs e tal, e logo em sequência eu comecei a trabalhar numa das primeiras agências que era focado já em Web 2, focado na época, nesse nome nem existia ainda, né? Claro, mas começado as mídias sociais ali. Comecei a trabalhar com isso. Twitter foi uma das plataformas que logo no comecinho eu aderi e que hoje pra gente no universo de Web3 e no universo de cripto, investimentos e tal, é uma plataforma super forte. Naquela época também já era pela velocidade. Pra gente teve até um reborn, né? Porque Isso. A minha conta do Twitter é de 2009 e eu fiquei acho que uns 3, 4 anos sem entrar. Depois, teve o boom do início, usando pra caramba, pra divulgar um monte de coisa, e ler e tudo mais. E depois teve um esvaziamento, assim, Total. que pra mim tá meio próximo, do próprio esvaziamento do Facebook, que hoje é também forte. Exato. Mas aí depois, quando começou o tema da Web3 em final de 2019, 2020, eu comecei a usar o Twitter de novo pra caramba, né? Que já era, que nesse período que houve meio que um esvaziamento ali, o Twitter ele ficou ainda mais nichado do que ele é, né? Pra galera de investimento, a galera de tecnologia, a galera
galera, tipo, de jornalismo, que tá buscando alguma coisa de velocidade, que são características bem comuns da Web3 e bem comuns no mundo cripto, né? Que você, tipo, de investimento, tá buscando ali o que deu, o que não deu, informação rápida e tudo mais. Então, nessa época lá, no comecinho, eu tinha um blog que falava sobre Twitter, foi o primeiro blog em português falando sobre Twitter na época. Hoje a gente cria um canal de YouTube pra tudo, né? Exato. Nessa época você criava um blog. Então tinha um blog que chamava Twitter Brasil. A gente chegou a ir apresentar o que era Twitter no Fantástico. Então quando o Fantástico abriu uma conta de Twitter, tava lá eu fazendo um bate-papo com o Zeca Camargo, explicando que era Twitter e tudo mais. Então daí, nesse período todo, uma trajetória bem forte dentro desse universo de Web 2, fazendo ações de mídias sociais e tudo mais. Daí montei 2 agências. Atualmente eu tenho uma consultoria que trabalha em parceria com o departamento de marketing e agências, gerando a melhoria de performance. E a gente foi entrando cada vez mais dentro do universo de inovação. Tá? E daí nessa proposta de inovação e transformação digital, consequentemente o assunto de Web3 começou a surgir também há 2, 3 anos atrás, ali também por volta de 2009. Daí, consequentemente, já as primeiras coisas ali falando de ambientes imersivos, VR, né, NFT. E a gente começou a já fazer alguns projetos olhando para isso, tentando fazer aquela meio Web 2.5, né? Tipo, até hoje, né? Ou que agora tem uma galera brincando que é a Web 5, né? Que é a mistura da Web 2 com a Web 3. A soma, né? A soma das duas ali. Então, fazendo algumas coisas nisso. Então, tipo, já tava nessa proposta. E daí, aos poucos, o metaverso foi crescendo cada vez mais e a gente foi entrando cada vez mais dentro desse assunto. Perfeito. Você já me deu até a deixa para a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Porque assim, hoje a gente vive uma sopa de letrinhas. Para algumas pessoas é indecifrável, assim. Total. Eu tô falando pessoas, né, que estão no mainstream, assim, que não são como nós, que às vezes estão numa certa bolha, ou que estão estudando isso todos os dias, né? Então brincar que é o ser humano médio. Sei lá, cada um chama de um jeito, né? O William Bonner chamava do Homer Simpson em determinado momento, mas enfim. Então aí a gente tem, né, criptoativos, DeFi, NFT, metaverso, várias palavras que pra gente, tudo bem, são cotidiano, mas que não são tão claras, ou pelo menos não todas pra todo mundo, né? Sim. Blockchain também, enfim. E aí, metaverso... Bom, primeiro, cada palavra dessa é um universo à parte, com suas particularidades. Dá pra fazer também. Um livro e um podcast sobre cada uma. Exato, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando disso. E não ia se esgotar o tema, porque tem coisa nova a cada dia. Aliás, a gente fala muito isso, né? Que um ano vivendo... se relacionando, trabalhando em Web3, metaverso, criptoativos, vale por vários outros anos no universo normal. Porque as coisas acontecem muito rápido, né? Essa semana mesmo faliu, ou pelo menos está em iminência de falência, em vias de segunda maior ou terceira maior corretora de criptoativos do mundo. No mundo normal, né? Se é que eu posso classificar assim... Quando que isso acontece, né? Com um grande banco, com uma grande instituição? É muito menos frequente, né? E vai dando muito mais insights, né? Você vai sentindo o cheiro de que não tá indo tão bem, tipo, com muito mais facilidade, entre aspas, né? A coisa não deteriora numa velocidade tão rápida e de uma forma tão abrupta como acontece às vezes no mundo cripto, né? Mas a pergunta, depois de todo esse rodeio, é a seguinte, né? Por que metaverso, assim? Então... Tu é um cara que estuda isso, que tá olhando para isso, que tá pensando negócio relacionado a metaverso, que tá inclusive buscando ajudar empresas fazer esse pulo, né? Essa transposição, pular essa corda, sair de um universo mais tradicional ou com menos inovação para um universo com mais inovação e justamente puxando esse tema do metaverso. Eu queria que você... Vou emendar 2 perguntas, né? A primeira, começando assim, explicar para as pessoas que estão nos assistindo, mesmo os já convertidos, né? O que é metaverso na tua concepção, né? Assim, um jeito fácil da gente pegar isso. Sim. E segundo, por que a escolha desse tema
como um tema central aí de estudo, de trabalho, de projeto e tudo mais? Legal, vamos lá. Tipo, acho que primeira questão, né? O que é esse negócio do metaverso, né? Tipo, com a mudança do Facebook ali pra Meta, né? Todo mundo conversou, pelo menos uma grande parcela da sociedade, ouviu falar dessa palavrinha, né? E falou assim, nossa, então o Facebook tá criando um metaverso? Sim, é um dos, né? As pessoas podem, inclusive, falar... então o metaverso é a empresa do Mark Zuckerberg? É isso? Não é, né? Tipo, a empresa do Mark Zuckerberg é a Meta, né? Que fez essa mudança radical de nome até para se posicionar de uma maneira mais forte dentro desse mercado, né? E há quem diga que nem é a empresa mais inovadora desse universo aí, mas eles assumiram um compromisso público de que, olha, estamos olhando de uma maneira muito forte para essa tendência aqui, para essa nova forma de se relacionar. Né? Então isso já cria um certo alvoroço no mercado de opa, peraí, né? A gente tem um grande player aqui que está mudando uma parte considerável da sua operação para isso. Você acha que pode ser um medo de virar um dinossauro, ser extinto, assim? Eu acho que pode ter um pouquinho disso, né? Tem uma questão que quando a gente... o Google também, há alguns anos atrás, fez uma movimentação semelhante, né? Porque gera uma certa confusão, né? O que é a Google e o que é o Google, né? O Google buscador e a Google corporação, né? E daí eles foram lá e trocaram o nome para Alphabet, né? Numa proposta de que, olha, a corporação, o grupo é esse aqui e o buscador é um deles ali dentro, né? Tá? O Facebook, no final das contas, também gerava essa confusão, né? O Facebook... plataforma de mídias sociais, né? Ou o Facebook corporação, né? Então, eu acho que, independente de se eles colocassem Meta ou Batatinha, em algum momento eles iam ter que trocar esse nome, tá? Para gerar uma clareza maior no mercado. Ainda mais sabendo que, assim, das plataformas de mídias sociais ativas que a gente tem, Facebook é uma das mais antigas, né? Ele é de 2004, assim como o LinkedIn, que também é de 2004, e tá aí há 15 anos, se a gente for fazer continha de padaria aí. Cara, 15 anos de relacionamento com o ser humano já é difícil, quiçá com uma plataforma. Então as pessoas aos poucos foram deixando ali, tipo, de usar a plataforma como usava. Ele ainda tem público, mas já não é uma das primeiras. Então acho que tem um pouquinho, tipo, de cara, eu não posso deixar a minha marca 100% atrelada a uma plataforma que já não é mais um big player em ascensão, né? Ela já tá entrando numa curva de declínio, talvez, de produto ali. Então é ruim o nome da corporação tá atrelado a isso. Então, acho que uma das mudanças, não sei se é tipo de ficar velho ali, de cair, tá? Mas pelo menos de desassociar. Então, acho que essa é uma questão. E para esse meio, só um comentário, para esse meio digital, a gente tá falando aí de quase 20 anos, né? Cara, é muita coisa. É muito tempo. Né? É muito tempo. Muita coisa. Não é igual uma marca tradicional. Por exemplo, esses dias eu vi que a Campari é do século XIX. Sim. 1800 e sei lá quanto. Né? E tá aí, as pessoas estão tomando Negroni. Né? Campari, patrocina a gente, ó. O Fernandão aqui tá precisando de patrocínio. Negroni faz super sucesso no universo Faria Lima, universo de tecnologia. Total. E, cara, os caras... E é uma empresa centenária, cara. Exato. E tá super pelo menos contemporâneo ao seu tempo, que Campari fez uma campanha, uma campanha de NFT. Exato. Né? Criou uma coleção de NFT. Um projeto maravilhoso, inclusive. Tá? Exato. Mas, assim, no universo de tecnologia, né, cara, uma empresa centenária não tem nem tempo pra isso, né? Exato. Uma empresa de quase 20 anos já é muita coisa, né? Eu costumo brincar, inclusive eu cito no livro, que o tempo na internet ele deveria ser contado mais ou menos como a vida de um cachorro. Pra cada ano vale 7. Então, cara, tipo, uma empresa de 20 anos, ela tem 140. Então, daí começa a brigar quase ali com uma empresa de bebidas. Então, acho que essa já é uma questão do porquê que o Facebook se posicionou nesse ponto. E daí, né, falando assim, tá, então, mas por que Katsu eles foram pro metaverso e eles estão se posicionando de uma maneira tão forte para isso, né? Quando a gente fala de metaverso, a gente está falando aí de uma tecnologia, uma forma de a gente usar a internet de maneira imersiva, né? Baseada num conceito que nasceu num livro lá na década de 90, de que a gente vai ter um mundo, entre aspas, paralelo, né? Imersivo, e que a gente possa fazer coisas semelhantes ao que a gente faria no mundo físico, a gente fazer no mundo virtual. Tá? Hoje a gente já faz bastante isso olhando, por exemplo, para as mídias sociais. A gente já passa um tempo considerável imerso dentro de, seja lá qual for a mídia social, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, tá? E muitas vezes, dependendo de quem é a pessoa, até já criando quase que um personagem ali dentro. Né? Principalmente a gente fala de figuras públicas, influenciadores, a gente está falando de pessoas que têm uma vida razoavelmente roteirizada, porque faz parte do trabalho ali, né? E mesmo o ser humano médio ali,
ele também não posta exatamente tudo que ele faz nas mídias sociais. Então a gente já vai meio que podando ali, criando um certo personagem, né? Então as mídias sociais, elas já são quase que um treinamento pra gente viver um mundo imersivo. Tá? E daí o que a gente espera, né? Tipo, a gente já tem várias ações rolando de metaverso, né? Mas ainda a gente vai ver uma maturidade daqui a alguns anos, né? A gente espera que cada vez mais as pessoas vão começar a navegar por esses ambientes imersivos, fazendo uma transição muito semelhante à transição que a gente teve, por exemplo, do desktop para o mobile. Há 10 anos atrás a gente usava consideravelmente mais o computador do que o celular, tá? E aos poucos a gente foi vendo que, sem a gente perceber, a gente foi deixando de usar tanto o computador e passando a usar mais o celular, porque é uma experiência melhor, é uma experiência mais simples, muitas vezes mais fácil e que pode estar com a gente em todos os locais. Tá? A expectativa que a gente tem com os metaversos é que aos poucos isso também aconteça. Que eu vou querer fazer uma compra, eu posso fazer uma compra pelo Instagram, se ele daqui a 10, 7 anos ele ainda existir lá, mas eu posso querer ter uma experiência um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais imersiva, e daí ao invés de eu tá navegando entre lojas online ali no meu celular, eu vou querer ter uma experiência imersiva que eu vou colocar um óculos, tá? E que eu vou navegar por essas lojas online. Ou mesmo que eu vou poder estar no meu celular navegando por um ambiente onde eu tenho lá um avatar, né? Que é uma transposição física ali, que eu tenho bracinho, perninha, olhinho, eu posso deixar da forma com que eu quiser, e aos poucos a gente vai poder deixar isso cada vez mais parecido com o que é a nossa presença no mundo físico e sair andando por esse shopping, né? Ou seja, você está falando de uma experiência que pode acontecer, ainda que imersiva, ela pode acontecer 100% no ambiente digital, imersivo, na sua residência, no lugar onde você estiver, sem mobilidade, esse é o ponto. Isso. Ou uma experiência que também é imersiva, também é digital, também está associada a metaverso, mas que tem mobilidade. Por exemplo, quando a gente estiver falando de dispositivos com realidade aumentada, esse tipo de coisa. Né? Exato, né? Tipo, e daí a gente começa a falar um pouquinho mais de tecnologia, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente fala das realidades ali, né? A gente tem a realidade aumentada, que é, por exemplo, o que muita gente acabou vivenciando de alguma forma ali, por exemplo, com um Pokémon GO, que você pega o seu celular, coloca aqui, daí você vê um personagemzinho ali, ou mesmo, por exemplo, né? No meu livro tem uma experiência de realidade aumentada na capa, né? Então você consegue ter uma projeção ali da capa. A gente, com o passar do tempo, a gente vai ter essas experiências de metaverso, né? Ou uma camada extra ali, tipo, nesse mundo que a gente tá aqui físico. Então você vai entrar num supermercado com um óculos que hoje ainda é muito grandão, eu brinco que o óculos que a gente tem ali é um tijorola, né? É o vovozinho lá do celular, que hoje é pequenininho. É um tijóculos. É um tijóculos, né? Tipo, boa. Tijóculos é uma boa. Os primeiros celulares também eram grandões, grossos, pesados, e aos poucos eles ficaram fininhos, né? Isso também deve acontecer com os óculos, que com o passar do tempo eles vão ficar cada vez mais simples, né? Então você vai estar dentro do mercado, podendo ver preço, podendo ver informação extra, podendo ver promoção num ambiente que você já tá físico, só que com uma camada de sobreposição. Ou aqui a gente batendo um papo e daí, nossa, esqueci aonde que o Cabal estudou. E eu quero saber mais, tipo, pelo meu óculos ali, eventualmente eu vou poder checar o LinkedIn dele e dar uma olhadinha pra ver se tem ver o currículo da pessoa, qualquer coisa do tipo. Então essa é uma forma. A outra são as imersivas mesmo, que daí é de uma realidade imersiva que você vai, né, tipo, para um ambiente que daí é todo projetado em 3D, que é o que a gente, entre aspas, mais vê falando sobre metaverso, que você entra num mundinho quase que como um mundo dos games, que também já tem uma proximidade muito grande com a dinâmica de metaverso, quando a gente fala de um Roblox, quando a gente fala de um Fortnite, que de certa forma são metaversos também. Perfeito. Ou seja, aí seria mais aquele mundo do jogador número 1, acho que é em português, né? Ready Player One. Isso, exato. Perfeito. Esse é uma... Quem não viu, tem esse filme que é uma baita referência, tá? Acho que é um filme até de uns 4 anos atrás, né? Não é tão novo. Exatamente. 3, 4 anos atrás.
Eu lembro. E que é um filme, um futuro aí semi-distópico, digamos assim, Exato. né? Onde a vida toda das pessoas acontece num mundo imersivo, mas sem muita mobilidade. Então, Sim. cada um tá lá na sua casa com tijóculos. Adorei esse termo, a gente tem que registrar. Vou registrar o domínio de tijóculos lá. E aí o cara fica ali, tem seu avatar e vive outros mundos, outras realidades, que querendo ou não, é um pouco um certo medo ou receio, uma certa projeção temerosa até de algumas pessoas, né? Exato. Porque tem, óbvio, todas as possibilidades maravilhosas, positivas que esse mundo traz, mas também tem cuidados, questões que a gente tem que ficar de olho. Sim, aí, que é né? importante uma crítica social ali, né? Tipo, Exato. no jogador número 1 é justamente isso, né? A gente tem um futuro distópico ali que a Terra deu ruim, né? Tipo, as pessoas deixaram de falar assim, nossa, é legal viver aqui nesse mundo, eu vou viver num mundo virtual, porque lá é mais bacana, né? Que existem várias teorias falando sobre isso, que é possível, né? Principalmente pensando numa pessoa que tem uma realidade de vivência no mundo físico que não seja bacana, né? Eu tô num ambiente que não é legal, tipo, eu tô no fundão de uma cidade. Né? O cara tem uma restrição de mobilidade ou algum dos sentidos, sei lá, tem alguma restrição, e naquele mundo eu posso me realizar porque eu tiro essa variável do jogo, ou pelo menos ela não é uma limitadora pra eu estar ali, né? Exato, né? Então, tipo, existe essa possibilidade, que as pessoas passem um tempo considerável lá, porque talvez a vivência dela aqui no mundo físico não seja tão bacana. Que se a gente for ver, já acontece isso em certa parte com determinados jovens, né? Você pega lá um jovem que passa 3, 4, 5, 6 horas, eventualmente, passando de Fortnite pra Roblox, pra outro jogo ali, pra Warcraft, pra lá, ele já tá vivendo num mundo imersivo, às vezes até mais tempo do que no mundo físico. Né? Perfeito. Os games são um ótimo exemplo disso. Exato. Então, tipo, é um medo real ali que existe, que sem dúvida nenhuma, nós como sociedade temos que olhar pra isso, tá? Em contrapartida, a gente tem também algumas nuances que olham pra essa pegada de metaverso, falando que, assim, a Web 2, ela foi uma web muito passiva, né? Que a gente sentava, se manifestava lá no Twitter, escrevia, postava e tudo mais, mas que ela tinha pouca movimentação, de fato. Principalmente se a gente olha pros games, né? Um atleta hoje de esporte, ele é genial, né? Ele tem ali uma dinâmica muito... Mas ele não é um atleta em geral, né? Ele não é uma pessoa fisicamente atlética, né? Um porte físico atlético ali, né? Que é a mesma crítica que a gente vê eventualmente para um atleta de corrida de Fórmula 1 e tudo mais. Né? Tem uma vertente muito grande falando de metaverso, por exemplo, com propostas de que você tenha metaversos imersivos, que você, pra fazer algo lá, jogar ou ter uma vivência, você vai ter que caminhar de fato, você vai ter que andar de fato, você vai ter que... Vamos pensar aí numa próxima geração, o cara que vai ser muito pró de um jogo de tiro, tipo um CS do futuro, um CS daqui 10 anos, ele vai ter que ser um atleta, porque ele vai ter que correr com um joystick de arma ali pra fazer as coisas. Cara, eu vou até acrescentar um ponto aí que eu descobri esse ano. Aplicações que até podem beneficiar as pessoas em termos de treinamento e segurança. Exemplo, na NFC desse ano, na Non-Fungible Conference, uma das palestras que mais me chamou a atenção, que eu fui assistir porque eu vi e falei, pô, como assim? Os caras estão numa palestra para falar de Web3, de NFT e vão falar desse tema. Era uma palestra falando sobre a preparação para escalada de grandes montanhas. Aí quando eu cheguei lá, pô, maravilhoso, não vou dar spoiler aqui, se alguém tiver curiosidade, procura o canal da NFC lá e assiste, mas uma coisa me chamou a atenção, fiquei com esse ponto de atenção na cabeça. Existem propostas de aplicações para você treinar escalada sem precisar estar num ambiente de risco. Sim. Do local, por exemplo. Então, questões que envolvem a sua própria mobilidade, tomadas de decisão. Tem questões que, se você não tomar ambientes que, se você não tomar uma decisão em 30 segundos, aquilo pode ser um decisor entre você sofrer um problema grave ou
de fato, escapar daquilo e fugir. E já estão criando aí ambientes imersivos para isso. Então, olha até onde o negócio pode chegar. Exato, né? Tipo, e aí tem cirurgia Sim. também, treinamento para procedimentos médicos, tudo que envolve um uso extensivo, assim, de um aperfeiçoamento, de um treinamento, pode se beneficiar muito dessas novas tecnologias, né? Ensino de música, sei lá, 1000 coisas. Exato. A indústria está muito interessada nessas propostas de metaverso justamente para isso. Principalmente treinamento de maquinário de alto risco, né? Então, ao invés de você ficar expondo a pessoa a um robô que pode causar um risco, podia, sei lá, sofrer um acidente de machucar o braço, a mão da pessoa, você treina ela primeiro num ambiente imersivo, na hora que ela estiver mais apta, daí sim ela vai treinar para a máquina, né? E a indústria já tem muitas iniciativas rolando como essa. E daí agora, refletindo, eu acredito que, sei lá, daqui um tempo talvez as suas primeiras aulas de motorista não vão ser na rua direto, né? Você talvez vai fazer uma, 2, 3 aulas num ambiente imersivo, né? Numa proposta de metaverso. Em casa, sei lá onde. Exato, 100% seguro, que você não corre o risco de bater em ninguém, tipo, de o carro morrer, tipo, de ter nenhum risco ali na rua. E daí depois você vai talvez para ter uma aula num carro, provavelmente. Então tem muita coisa rolando já nessa pegada nessa proposta, né, de treinamento industrial, de capacitação. Da proposta de esportes também, o último lançamento de óculos que a Meta fez, né, e daí, voltando lá, a Meta também, além dela criar um metaverso, ela tá criando gadgets para isso, que é a versão 3 do óculos. Se a galera quiser procurar no YouTube, por exemplo, praticamente tudo que rolou de lançamento foi relacionado a esportes, e daí você tem a galera jogando basquete, fazendo exercício, correndo, fazendo um monte de coisa com óculos. E que muita gente já teve uma experiência como essa, né? Quantas pessoas pararam de ir pra academia todo dia e começaram a treinar em casa pós-pandemia ou durante a pandemia, sem ter quase nada de gamificação. Se você gamifica isso e leva para um ambiente imersivo, você vai ter também um consumo maior. Ganho, né? Exatamente. Perfeito. Fernandão, vamos falar do teu livro. Boa. Acho que chegou a hora da gente entrar aí nesse assunto também, porque é um lançamento super recente, né? Uma obra aí que tu colocou na praça há pouco tempo. E de cara, assim, eu já queria mandar a dúvida que me veio à cabeça quando eu comecei a ler, né, teu material, né? Por que escrever um livro? Bom, pra quem não sabe, tá aí, né? Metaverso Web 3.0, que mundo é esse, né? Boa. E a pergunta é, por que escrever um livro sobre esse tema? Aí, pra quem não sabe, a gente vai deixar o link depois por aqui. Tem na versão física, tem na versão digital lá na Amazon. Isso aí. E como tem sido a recepção do teu livro, assim? Como é que foi a ideia de criação, escrita, publicação? Conta um pouco pra gente desse Legal. projeto. Qual que é a proposta, né? Tipo, eu trabalho com educação nos últimos 10 anos, né? Eu dou aula, faço palestras e tudo mais. Então, uma das questões quando eu saí lá da minha última agência, né? E falei, vou investir mais em educação, né? Para capacitar o mundo corporativo, principalmente foi tentar desmistificar algumas coisas que eu via como agência que levava para um departamento de marketing e você tinha quase que dar uma aula antes de propor uma ação, antes de propor um projeto, tá? E isso tem sido o dia a dia nos últimos 10 anos aí com a consultoria também e tal. Na época ainda dentro do universo de Web 2, e quando começou a surgir essas coisas de Web 3, tinha ainda mais estranheza, né? E daí eu comecei a vivenciar novamente muito do que eu tive na Web 1, né? Que era assim, tá, mas que negócio é esse de site? Como é? E tudo mais. Eu falei assim, opa, peraí, tem muita dúvida aqui. E na Web 2 também. Só que a Web 2, ela tinha uma questão de uma transição mais soft ali, porque as pessoas já estavam usando e tal. Embora ela tenha uma questão disruptiva ali de agora as pessoas podem também contribuir, ela não tinha uma mudança tão grande de paradigma como a Web 1, de falar assim, não, peraí, mas vai mudar tudo agora, né? Tipo, eu vou sair de um ambiente para outro. Então ela foi mais soft. Aí começando a falar de Web 3, eu falei, opa, peraí, tipo, tem uma quebra muito grande
aqui, tá? E sem dúvida nenhuma, a gente vai evoluir, tipo, muito das ações que estão sendo feitas em marketing digital hoje, utilizando o que a gente tem de Web 1 e Web 2, em 5 a 10 anos, elas vão passar para um ambiente imersivo de alguma forma, né? Que é a proposta de trabalhar o marketing dentro desses ambientes. Eu falei, tem muita coisa aqui, e eu acho que é legal fazer uma contribuição agora, que eu tenho mais tempo de mercado e tudo mais, fazer uma contribuição um pouco mais sólida com todos esses estudos e principalmente para tentar desmistificar, porque como a gente estava falando lá no comecinho, né, tem uma galera que já está muito próxima, né, que tem quase que uma bolha ali de early adopters que já entendem consideravelmente esse universo, e tem uma galera que, tipo, tá viajando muito ali e faz assim, nossa, esse negócio nunca vai chegar em mim, tipo, não, isso não faz o menor sentido. Muito distante, tá, né? Muito distante, e não é. Quando a gente fala do empreendedor médio aí, em 3, 4 anos já vai ter alguma coisa batendo na porta dele. Quando a gente fala de uma grande indústria, em menos ainda já tem que tá previsto, porque principalmente quando a gente fala de uma empresa maior, a gente faz planejamento de negócio para os próximos 5 anos. 5 anos, metaverso já vai estar batendo na porta ou empurrando com o pé. Então eu falei, peraí, tem que fazer uma ponte entre isso, e a ideia do livro é muito nessa dinâmica de fazer uma ponte entre o que a gente se propõe e já faz no ambiente de Web 2, né, nessa internet que a gente está vivenciando em maior proporção hoje, e como fazer essa transição para começar a experimentar, testar e criar os seus primeiros passos dentro do universo de Web 3 e metaverso. Então, essa proposta foi essa. Tá, né? Então, assim, o livro funciona tanto para quem tá chegando no tema agora, Sim, quanto para pessoas que já estão no tema, mas querem entender outras abordagens, entender essa transposição e essa questão do marketing envolvendo metaverso Web 3, né? Acho exato. que não foca só na bolha, como você mesmo bem pontuou, nem só no público totalmente leigo, né? Tem uma boa mescla ali e permite leitura de ambos os públicos. Exato. O que eu, modéstia à parte, o que eu acho bacana da proposta do livro, né? Quando a gente fala desse público já evangelizado pelo ambiente de Web 2 e cripto, né? A gente tem uma discussão muito grande em torno das criptomoedas, em torno, tipo, da parte de investimento. Fala-se no universo de marketing, mas ainda de uma maneira tímida. Fala-se um pouco mais das mudanças tecnológicas da web, né? E daí da descentralização. A gente fala um pouco de os dados, né? blockchain, os dados não vão estar mais centralizados. Então tem um foco grande em tecnologia, tem um foco grande econômico, mas o marketing que, no final das contas, vai conectar essas duas coisas ali, né? Marketing é uma seara extremamente importante da administração de qualquer negócio. Tinha pouca gente falando, né? Ou pelo menos no Brasil, pouca gente pagando, tem bastante iniciativa lá fora. A produção de resultado no fim do dia acaba sendo drivada também pelo tanto de exposição que a tua marca, o teu produto, o teu serviço tem. Exato. E não tem como fazer isso sem comunicação, sem marketing, sem uma série de coisas. Exatamente, né? E daí na hora que a gente tem vários novos ambientes ali para trabalhar, né? Do mesmo jeito que a gente teve uma mudança considerável da Web 2, tipo, de como é que eu trabalho nas mídias sociais, como que eu me relaciono nesses ambientes, a gente vai ter isso também consideravelmente agora com essa proposta de metaverso, né? São novos ambientes para trabalhar marketing, novas formas de trabalhar, novas formas das empresas exporem lá. Então, acho que mesmo para quem já está catequizado aí dentro desse mundo cripto, desse mundo Web3, a proposta bacana é que é um olhar bastante focado no universo de marketing. Perfeito. Não, então já vou seguir para a próxima. Nessa provocação mesmo que você fez, assim, puxando esse gancho, quer dizer, o foco do livro também é pautar muito os temas relacionados entre metaverso, Web3 e marketing. Ok. A gente sabe, ou pelo menos, né, tô falando para um público maior aí, talvez nem todo mundo saiba, mas que na Web 2, o funil de vendas, como a gente costuma chamar, né, para quem não sabe, o funil é o formato de um funil mesmo, na boca do funil entra muita coisa, isso, mas na ponta do funil sai pouca coisa. Então, um pingadinho ali. Pingadinho, né? Exato. Então, o funil de venda eu converso com muita gente, mas aquilo vai se afunilando e eu converto. Quem passa ali no buraquinho é de fato quem consumiu o produto, consumiu o serviço, adotou a marca de alguma forma, né? E todo esse meio de empresas que estão na Web 2, Web 1 também, mas Web 2 ainda mais,
se favoreceu muito do contato com os dados dos usuários, né? Então, acho que não é segredo para ninguém. Você entra em qualquer ambiente web hoje e, dependendo do que você utilizou, falou, escreveu, estudou, aparece lá um monte de recomendação que parece magicamente, né? Muito parecida com o que você de fato gosta, quer, tava procurando. Às vezes dá meio errado. Sim. Uma vez apareceu umas coisas assim absurdas pra mim. Eu falo, opa, será que alguém usou meu dispositivo aqui? O algoritmo errou, né? Tipo, hoje ele não tava de bom humor, né? Deu alguma coisa errada ali. Mas o ponto é, na Web 2, os dados eram primordiais para fazer o funil de venda. Sim. O KIC, como a gente chama. Queria até que você explicasse isso pro público, assim, para quem não sabe, né? E na Web 3, o paradigma vai ser outro. Sim. Porque não necessariamente um usuário é um conjunto de dados. Na Web 3, a gente tem muito a questão de uma carteira é uma persona, mas essa persona pode ser um bot, pode ser um CNPJ, pode ser só uma carteira interagindo com outra, uma pessoa pode ter várias carteiras. E eu não sei se essa carteira é homem, mulher, bicho, robô, não tem gênero, avatar, não tem idade, não tem nada disso. Como é que eu vendo na Web 3 sem ter essas coisas? Isso não é um problema? Acho que o mercado vai ter que lidar com esse problema e criar novas soluções, né? Acho que o primeiro ponto é que, assim, se a gente também fizer uma voltinha ao passado lá, a Web 1 também era assim, era um IP. A gente não tinha praticamente login de usuário, tá? E era possível fazer mídia, tá? Só que você fazia mídia de uma maneira mais massificada. Tá? Você vai lá, colocava na home do UOL, na home do Terra e mandava bala. Tá? Então você não sabia. O mesmo mídia out of home, né? Isso. Aí você fazia um out of home no elevador, na rua, ponto de outdoor e tudo mais, né? Isso não morreu, tá, gente? E continua aí. Tá? E o que é legal, que esse out of home, né? Tipo, digital, né? Que hoje é a TV, é o rádio do elevador, é aquele display no shopping center e tudo mais. Isso também vai migrar para o metaverso. Tá? Porque você vai estar passeando por uma rua dentro do ambiente imersivo. Já tem inclusive ações rolando disso. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, um metaverso bastante popular que é o Cidade Alta, tá? Que é baseado em GTA do jogo, você tem ações, por exemplo, que uma marca de cerveja colocou lá, a Brahma colocou uma empena, ou seja, do mesmo jeito que ela teria pintado uma empena na cidade de São Paulo, ela pintou dentro do metaverso. Perfeito. Tá? Então já tem esse tipo de ações rolando. Então vai dar para fazer marketing, mesmo tendo uma dificuldade maior de saber quem é o usuário ali para trás, tá? Uma outra coisa é que, falando especificamente de metaverso, né? Nem todos os metaversos são Web3, né? A gente tem metaverso que continua sendo centralizado, né? Que continua coletando dado de usuário e senha e possivelmente, né? Com uma grande possibilidade, o metaverso da Meta, que é o que a gente mais está discutindo no mercado ali, o que gerou o Buzunzum, vai ser um metaverso com essas características, né? Pautado, né? Pautado em tudo que eles já têm de dado, de informação e tudo mais, tal. Então, ainda vão ter um universo grande. Vai aparecer um campo lá, coloque o endereço da sua carteira aqui. Nada do que tá lá vai desaparecer. Exatamente, né? Por exemplo, se a gente olhar alguns metaversos hoje que já estão rolando, por exemplo, como o Spatial, né? Que tem uma frição muito baixa. Você consegue fazer login com o seu Gmail, você consegue fazer login com o seu Twitter, né? Então, existe uma coleta de dados ainda. Então, até a gente chegar num ponto que não vai ter nenhuma coleta de dado, a coleta de dado vai ser muito baixa, tipo, a gente vai ainda aprender a lidar muito com isso, né? No meio do caminho, a gente vai ter, inclusive, um desafio intermediário, que é a diminuição considerável dentro da Web 2 ainda, da coleta dos cookies. Né, que é o movimento chamado de cookieless, tá? Que o Google, ele ia fazer uma grande mudança de chave agora esse ano, jogou para 2024, né? E já tá rolando desde, sei lá, 2018. Isso. Desde LGPD. Exatamente. Desde, a lei lei da de Europa. privacidade europeia, americana. Exato. Então, a gente vai aos poucos criar mais mecanismos do que a gente já tem para, de alguma forma, conseguir coletar dados. Né? Então, acho que esse ou pelo menos conversar com as pessoas certas. Exatamente. Criar alguma forma... Não necessariamente coletar dado, mas
como é que eu falo com o meu público, né? Exatamente, porque assim, quando a gente fala dentro do universo descentralizado, a gente tem primeiro da Web3, né? A descentralização dos dados, né? Tipo, de que vai estar tudo dentro da sua carteira, né? Mas nada impede, daí eu tô meio que fazendo um trabalho de futurismo aqui, que daqui a pouco a gente tem uma forma de gerar cookies dentro da carteira. Então, por exemplo, os cookies são todos meus, mas eles estão guardados dentro da minha MetaMask. Ele não tá lá no servidor do Google e do Facebook, mas eu tô cucando essa carteira. Cara, eu vou te contar uma coisa muito estranha que eu descobri esses dias, sem querer, de formas de impactar carteiras. Eu tenho um endereço da rede ENS, da rede ETH. Para quem não sabe, tu pode registrar um endereço .eth e associar tuas carteiras de várias moedas a esse endereço, né? E eu fui lá, comprei o endereço bancoaberto.eth e é meu, e ele tá lá representando as nossas plataformas com esse endereço. De repente, eu comecei a receber vários NFTs que são campanhas, cara. Ótimo. Recebeu um NFT de uma coleção XPTO, recebi NFT de um serviço na Web3, não vou ficar dando propaganda aqui pros caras. Algumas coisas não tinham nada a ver, mas outras eram interessantes. Então eu fui acessei lá a minha carteira dentro de algumas plataformas, lá na OpenSea, na Herbal, ou direto na própria endereço da carteira. Tinha um monte de coisa lá. Exato. Ou seja, rolou um airdrop sem saber quem eu sou. Isso. Alguém pegou esse endereço em algum lugar que tá publicado e começou a me mandar coisas por lá, porque sabe que eu vou acessar, ver e falar, opa, isso aqui não tava aqui. Exato. Né? E as pessoas fazem isso, inclusive, com famosos, né? Exato. Já é justamente o que eu ia falar. Tipo, já existe spam hoje que, tipo, assim, a gente vê que o universo de marketing e comunicação tá evoluindo ali quando já tem uma forma danosa de ser feito. O spam é isso, né? E, tipo, alguém já achou uma forma de fazer spam dentro daquele negócio? Então tem gente já olhando pra tentar fazer propaganda da maneira mais invasiva possível ali. Quando a gente olha alguns airdrops eles, de NFT, são isso, ele é um spam. Porque você vai lá, tipo, e descobre que caiu um monte de coisa dentro da sua carteira, que às vezes é legal, às vezes pode ser um airdrop de fato, né? Porque o seu endereço é público, né? Então alguém foi lá, pegou aquilo e mandou pra você. Mas eu também recebo esses, do tipo, conheça a coleção tal. E daí, por exemplo, é um gifzinho randômico com vários itens da coleção, só que não é um item de fato, né? Tipo, E aí na descrição acesse tal metaverso, tal plataforma, entre, compre lá, etc. Exato. Então, tipo, já tá rolando spam dentro do universo de NFT já, né? Total. Tanto é que tem uma... A galera usava até o Pix pra fazer spam, velho. Sim. Mandava Pix de 1 centavo com a mensageria ali. Exatamente. Pra galera. Que se dependendo do que brasileiro você é foda. E se você for ver, é mais barato. Mandar o Pix de 1 centavo é mais barato do que mandar um SMS. Total, exato. Então, por exemplo... Mais divertido também. Mais divertido, é inovador, né? Tem gente, por exemplo, que tem uma carteira, tipo, que tem todas as coisas ali, e tem uma outra carteira que tá só pra receber esse tipo de coisa. Então, eu tenho lá a minha carteira que tá conectada ao Instagram, tá conectada às feiras principais, que tá minha coleção bacana, onde eu tenho os meus NFTs que eu tô cuidando com carinho ali, e tem uma outra pra receber tosqueira. Então, acho que a gente aos poucos vai aprender ali a lidar para conectar essas carteiras, né? Nem todo mundo, né? E finalizando essa resposta, eu acho que aos poucos a gente depende de uma maturidade também para que todo mundo esteja super afeito a essa dinâmica da Web3 de falar assim, nossa, eu quero que todos os meus dados sejam sigilosos, eu realmente não quero estar dentro do universo centralizado. As pessoas primeiro precisam entender o que é isso, para depois elas começarem a se preocupar com isso e aí realmente entrar com mais profundidade dentro de um ambiente Web3 descentralizado, né? Muita gente, e talvez essa seja a parte talvez triste ali da adoção da Web3, é que muita gente vai chegar nela, não vai nem sentir, vai continuar usando da mesma forma que usava a Web2, né? Tem um monte de gente que eu brinco, que assim, cara, tem uma galera que não tá preocupada se o Facebook sabe o que você tá falando, dizendo, tá preocupado se a mãe dele sabe. Total. Inclusive o Facebook sabe muito mais do que tua mulher fez do que você mesmo. Então a mesma coisa vai acontecer com os dados, né? Tipo, tem um monte de gente que vai passar da Web 2 para Web 3 sem se preocupar tanto com isso. Claro, com certeza. Fernandão, a gente tá se encaminhando aqui pro final. Eu quero lançar uma última pergunta antes das tuas considerações finais, tá? Que é assim, lendo o teu livro, eu vi um termo que eu não conhecia, não tinha lido ainda, tá?
que é meta-marketing, né? Inclusive você fala dessa transposição, né, de uma era ali de marketing mais tradicional para o meta-marketing. Eu queria que você conceituasse isso. O que é o meta-marketing para você? Tá bom. E como você enxerga aí, eu sei que futurologia, né, não é bem uma prática que a gente gosta, mas assim, o que você tá olhando, o que tá no seu radar, o que você acha que vai ser tendência no curto, médio, talvez até longo prazo em relação a marketing e Web3? Tá bom, vamos lá. Da mesma forma que a gente teve aí uma evolução do marketing, né? E daí a gente teve o digital marketing, né? O marketing digital. Posteriormente lá o mobile marketing, né? O marketing nos dispositivos mobile, né? A gente vai ter cada vez mais uma profundidade do marketing dentro dos ambientes imersivos, dentro do metaverso. Então, o metamarketing nada mais é do que o marketing voltado para o metaverso. Boa, tá? Excelente. Tão simples quanto isso. Exatamente. É o marketing voltado para o metaverso, assim como a gente tem um marketing voltado para as mídias sociais, voltado para o ambiente mobile, a gente tem um marketing dentro do metaverso. Isso contempla muito do que a gente já vê hoje dentro das demais ações de marketing. Produção de conteúdo, né? Porque a gente vai ter que produzir conteúdo dentro dos metaversos, seja um conteúdo tipo de, eu criei lá a minha loja dentro do metaverso, o que eu vou ter de ações ali dentro, né? Eu vou ter que ter uma programação, assim como se, por exemplo, você criar lá, criei o espaço banco aberto, né? Eu vou ter que criar uma programação no ambiente físico de show, palestra e tudo mais, para que as pessoas venham visitar o banco aberto. Eu vou ter que ter isso dentro do ambiente imersivo do metaverso. Então a gente vai ter que ter uma programação de conteúdo para isso, tá? Então essa é uma coisa. A outra questão, a gente vai ter que continuar, de alguma certa forma, comprando mídia, expondo, gerando visibilidade. Então a gente cada vez mais vai ter compra de mídia dentro desses espaços de metaverso. Hoje, eles ainda funcionam de uma maneira bastante centralizada, como era a mídia tradicional há muito tempo, que você falava com um gerente de contas, criava um projeto e fazia uma ação lá dentro, mas aos poucos a gente vai ter um self-service como a gente tem no Google, como a gente tem no Facebook, na Meta, né? Que você vai lá, cria sua campanha e começa a rodar. Então, cada vez mais a gente vai ter os profissionais de mídia, os profissionais de marketing, aos poucos entendendo Você vai entrar num Manager Ads e poder colocar seu criativo, colocar sua campanha, suas métricas lá e mandar, assim, a necessidade de ter um profissional especial. Não que não seja importante, assim. Sim. Eu recomendo todo mundo que for fazer, por favor, procure os serviços adequados. Mas, assim, muito mais fácil do que ainda é hoje para colocar um banner num ambiente imersivo 3D, esse tipo de coisa. Hoje, nessa primeira leva, a gente tem aí, é um trabalho quase que de design e arquitetura, de você construir o ambiente imersivo e até o pricing é fora, né? Você não consegue contratar, pôr teu cartão de crédito e contratar a mídia ali. Isso, exatamente. Não existe isso ainda. Então a gente vai ter uma evolução ali para isso, né? Cada vez mais a gente vai ter, então, esse ambiente de compra de mídia, o desenvolvimento desses ambientes lá dentro. Então, mesmo como hoje você tem uma empresa de eventos que faz um stand lá, faz o projeto 3D e monta o seu evento lá, a gente vai ter esse trabalho de marketing dentro dos ambientes do metaverso. Então, eu costumo dizer, inclusive, que uma oportunidade enorme para as empresas de evento está no metaverso. Para as empresas de entretenimento está no metaverso. Porque elas já sabem fazer evento, elas já sabem fazer entretenimento no mundo físico e vão, aos poucos, transpor para o mundo digital. Então, muito do marketing vai ser isso, essa transposição das ações que a gente já tem aqui. Sejam ações de compra de mídia digital, de produção de conteúdo digital, ou o que a gente faz no ambiente offline que vai para o metaverso. E daí, dependendo do metaverso, a gente tem a pegada de narrativas digitais, né? Gamificação. Então, são todas as áreas que o marketing já olha dentro do mundo físico e dentro do mundo digital. Marketing, assim, um marketing um pouco mais... Um content marketing, né? Isso, exato, né? O marketing de experiência, né? Tipo, a gente já tem testes aí, por exemplo, de dispositivos para serem utilizados no metaverso, que a gente vai conseguir emular cheiro, por exemplo. Já tem um óculos que ele vai, através de laser, tá sendo testado ainda, mas ele vai gerar como chama? Aromas, assim. Ele vai dar estímulos que você vai sentir como um aroma. Então você vai estar entrando num metaverso que lá tem um jardim, você vai sentir cheiro de flor, tipo, assim como hoje tem alguém que projeta, quando você entra dentro de uma loja de roupa A ou roupa de B, você sente o cheiro daquela loja.
futuramente a gente vai ter isso dentro desses ambientes imersivos. Então, o marketing dentro do metaverso, o metamarketing é a junção de tudo que a gente aprendeu e viveu no marketing de experiência, no marketing do mundo físico e no marketing digital. Tá? Com um apoio enorme de tecnologia. Inclusive é o que o Kotler fala, né? Que nessa 5ª geração do marketing, né? A gente cada vez mais vai ter experiência e tecnologia. Então é meio que a junção dessas duas coisas. Perfeito. Não, e essa previsão, cara, agora me bateu essa ficha na cabeça, né? Te ouvindo. Claro, é muito possível, eu diria até praticamente provável, assim, não, se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso, que a gente logo vai ver plataformas para contratar marketing nesses ambientes, para criar ferramentas de autocriação ali, de criativos, para inserção, esse tipo de coisa. Perfeito. Além não é difícil parar para pensar e imaginar que isso vai acontecer. Sim. O que não tá tão óbvio, e aí um profissional de marketing como você é excelente porque traz esses insights, como isso pode mudar totalmente a experiência de empresas, de marcas, para falar com o seu público, contratar mídia, repensar aí toda a sua forma de trabalho. Né? Exato. A gente tá vivendo hoje uma questão que, assim, cara, vai acontecer. A questão é tempo e escala, né? E daí, o tempo e escala depende muito da curva de adoção, né? Que se a gente olhar para o mobile, em menos de 10 anos, a gente teve uma virada total, quase, né? E a questão dos gadgets, né? A gente só usa tanto o celular hoje porque os celulares evoluíram muito. Então a gente tem uma questão de como os gadgets vão evoluir, principalmente os óculos, mas sem dúvida nenhuma, nos próximos 3 anos a gente já vai ter uma quantidade enorme de experiências imersivas que não dependem tanto de óculos, e daí vai ter lá bastante gente já utilizando, né? E daqui a 5 anos que a gente vai ter uma tecnologia de óculos com óculos bem menores, né? E daí a grande marca de óculos é parceira da Meta lá, a Ray-Ban. Eles estão propondo já um óculos que é um óculos muito semelhante ao óculos do dia a dia que a gente usa, que vai propor... Já tem um com câmerazinha Isso, e tal, mas ele ainda tem pouca coisa de interação, né? Ele capta, isso. Mas ele ainda não tem tanta coisa de interação, de sobreposição na tela. Quando isso acontecer, eu costumo falar que a gente vai ter uma migração aí, ou pelo menos uma adesão muito semelhante dos smartwatches, por exemplo. Eu era uma pessoa que eu nunca usei relógio. Nossa, eu também, cara. Nunca usei. Mas você usa smartwatch? Mas eu uso relógio inteligente porque me ajuda na corrida, no controle de sono, um monte... Assim, eu era o cara anti-smartwatch. E aí um amigo ficou enchendo meu saco, pegou o relógio dele e falou assim, tu vai correr... Eu gosto de correr corridas de rua, né? Meia maratona, São Silvestre e tal. Legal. E ele me pegou o relógio dele, colocou no meu bolso e falou, tu vai correr essa corrida com o meu relógio. E a partir daquele dia, um abraço, o Bruno Mantovan, que inclusive é parceiro do Banco Aberto. Legal. A partir daquele dia, eu terminei essa corrida, no dia seguinte eu comprei um relógio e nunca mais tirei do pulso, cara. Exato. É isso. Quando o gadget é bom, é sensacional, resolve um problema, a adoção também é muito... Exato. Então a gente vai ver bastante isso. Pessoas que não usavam óculos, que não precisam usar óculos, vão começar a usar óculos pela essa experiência que a gente vai ter agregada ao óculos. Hoje, mesmo da forma com que os VR são, que eles são bem grandes ainda, para quem gosta de tecnologia, seja na proposta de negócio, de mercado, tudo mais, ou seja tecnologia, olhando para o universo dos games, que tem 1, 2 experiências com VR, já sai dali procurando preço e querendo comprar. Eu, pelo menos, todas as pessoas que eu conheço que tiveram experiência, falam assim, nossa, muito legal, vou comprar pro meu filho, eu vou comprar para mim, ou dá para fazer tal coisa, quero ter um brinquedinho desse em casa. Então, acredito que a gente vai ter, em um curto espaço de tempo aí, bastante gente utilizando. Maravilhoso! Este é Fernando Souza, bom, autor de Metaverso e Web 3.0. Que mundo é esse? Fernandão, a gente já tá aqui, né, nos finalmente, mas eu queria deixar um espaço aqui para você fazer considerações finais e também dizer, né, como é que as pessoas... Conta aí como é que as pessoas acham você, fala dos teus canais, enfim, dá aí, faz teu jabá também dos projetos que você está envolvido
e espero te ver mais por aqui. Foi um grande prazer, essa conversa foi maravilhosa. Curti muito te encontrar pessoalmente e vamos continuar depois desse papo. Mas manda aí tua letra. Sem dúvida, tá? Muito legal. Obrigado pelo espaço também, gostei muito, acho que fluiu bem, tá? Hoje eu tô nas principais plataformas de Web 2, também em algumas de Web 3, né? Pro nosso clube eu acho mais fácil. Procurar lá fernandosouza.com.br, encontra o meu site, ou no Instagram, @Fernando Souza, Twitter também, @Fernando Souza, são os meus canais, tá? Hoje o que a gente tem feito de projeto na consultoria é bastante essa questão de conectar aí a Web 2 com a Web 3, então quem quiser bater um papo, falar assim, puta, como que a gente entra no metaverso, como que a gente cria uma coleção de NFT, como que eu exponho minha marca de alguma certa forma a esse mundo de Web3, tá? É o que a gente tem feito bastante nos últimos anos na consultoria. Além disso, tem o livro, tem os conteúdos que eu produzo nas minhas mídias sociais, né? Tenho feito bastante palestra também sobre esse tema. Então, a ideia é difundir conhecimento aí, e fazer com que mais gente adote o quanto antes essas práticas. Maravilha. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o papo de hoje. Muito obrigado aqui pro Fernando que esteve com a gente nesse momento. Sigam ele lá nas mídias dele. Vou deixar os links aqui no vídeo também. E mais uma vez, obrigado.